Povo de Deus, povo abençoado, povo celestial, Deus os honre. Uma vez mais estamos aqui. Convido você desde já a se inscrever, compartilhar, indicar essa palavra realmente para quem necessita. Eu sei que Deus tem algo grande para você, ok? E toda essa instrução, todo esse ensino vem através da palavra de Deus, através do Evangelho, ok? E hoje nas Escrituras eu quero meditar com você aqui em Gênesis, capítulo 16. Bora lá, olha o que o texto diz. Versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não gerava filhos. Ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva. Porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos. Que Abraão habitara na terra de Canaã. Nós devemos tomar muito cuidado, porque em relação à promessa de Deus, ou melhor, toda a promessa está ligada a uma condição. E há um itinerário, um percurso, um processo que Deus quer gerar em nós, uma formação que Deus quer gerar em nós, desde o momento que Ele prometeu até o cumprimento dessa promessa. Nós aprendemos isso na vida do pai da fé, de Abraão. Deus havia liberado uma palavra sobre ele, sobre a casa dele, né? E creio que você já ouviu, é muito mencionado, é muito pregado, mas o texto que nós acabamos de ler aqui diz que isso foi no final de 10 anos, né? Existe um versículo bíblico em Provérbios que diz que a promessa demorada ela enfraquece o coração, né? Infelizmente, e consequentemente isso veio acontecer na vida de Abraão e Sarai. Agora, como pano de fundo do capítulo 16, nós temos o capítulo 15, aonde aqui, no momento de temor, está escrito que o Senhor apareceu para Abraão e diz: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão. Em meio a essa visão, em meio a essa relação, Abraão menciona o que ele estava sentindo. Porque na verdade aqui ele quer tomar um atalho na promessa. E esse é o problema de muitos. Ele diz: olha, eu não tenho herdeiro, nascido da minha casa é o mordomo Eliezer. Ou seja, Senhor, vamos fazer o seguinte, já fazem 10 anos praticamente que o Senhor prometeu, talvez, né, o Senhor não tem condições, força de cumprir o que o Senhor prometeu, então vamos colocar Eliezer como herdeiro, pode ser? Deus falou: não. Entenda, o que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida é um milagre. Mas para que esse milagre venha realmente a acontecer, Deus vai gerar um processo, como uma mulher que fica grávida, para que realmente isso venha a acontecer. Porque um homem da idade dele, com a sua esposa, ter filhos, só um milagre. Mas Deus queria produzir na vida desse casal maturidade, uma fé madura, uma fé aonde, se algum dia Deus viesse pedir alguma coisa, eles não teriam nenhuma dificuldade de se entregar. Porque nós vivemos tempo que as pessoas têm fé para receber, mas a fé madura é aquela fé que entrega, é aquela fé que sacrifica, e Deus queria produzir isso, por isso que esse homem se tornaria o pai da fé. E no capítulo 15, Deus manda ele contar estrelas, dizendo: assim será a tua descendência. Ou seja, ele não conseguiu contar, porque no céu existem milhares e milhares de estrelas. E ali Deus fez uma aliança e confirmou, selou a palavra, selou a promessa, dizendo: olha, a terra que você pisa será sua, ou melhor, da sua descendência.
eu vou entregar para a sua descendência. E Deus deixa claro que essa descendência, ou melhor, a quarta descendência de Abraão, praticamente retornaria para aquela terra, mas eles seriam escravos do Egito. Só que Deus selou, Deus garantiu, Deus prometeu. Deus está falando de uma multidão a um homem que sequer não tem um filho. Mas Deus é poderoso para fazer isso. Só que entenda algo: o maior inimigo da promessa é o tempo. O maior inimigo nosso da promessa são as distrações. Um dos maiores inimigos também da promessa, é os maus conselhos. E a gente precisa ficar atento a isso, porque ele acabou de receber uma palavra da parte de Deus, ele acabou de viver uma relação com Deus no capítulo 15, e logo no capítulo 16, talvez ali no momento de crise, a esposa vem e dá um mau conselho, dizendo: olha, está demorando, fazem 10 anos, deita com Agar, e ela vai gerar filhos, e ele vai ser o herdeiro, vai ser baseado naquilo que Deus falou. E Abraão cede a isso. Abraão, infelizmente, no momento de impaciência, talvez uma impaciência emocional, ele cedeu a esse conselho e ele deitou com Agar. Quem é Agar? A serva egípcia. Uma mulher que ele havia, não sei se ele ganhou ou comprou do Egito, no capítulo 13 de Gênesis. Praticamente ele retorna do Egito, houve uma fome, ele desceu o Egito, e quando ele retorna do Egito, ele traz essa serva. E basicamente agora, Sarai está dizendo: não, ela vai gerar o herdeiro, ela vai gerar a promessa. Então Abraão, no capítulo 15, ele já queria tomar um atalho. Deus proibiu, não era para ele aprender. No capítulo 16, agora a esposa está dando um conselho, um mau conselho, uma direção errada, para que realmente ele formasse, ele fabricasse o herdeiro. E a pior coisa que tem na vida de uma pessoa é quando essa pessoa resolve fabricar a promessa. Deixa eu dizer algo para você: tudo que Deus nos diz tem o tempo e o modo, e nós só precisamos orar, vigiar, para nós não errarmos nem no modo e nem no tempo. A agenda de Deus é diferente da tua agenda, da nossa agenda. O relógio de Deus não tem 12 horas, ele é eterno. E nós precisamos alinhar nossa alma, alinhar o nosso espírito, alinhar as nossas emoções em relação a Deus. Não é fácil esperar, mas devido à ansiedade de muitos, tem complicado e atrapalhado o processo de Deus. Então eu te dou um conselho, baseado nessa palavra: espera em Deus, confie em Deus, não tome atalho. Inclusive a palavra de Deus diz assim, o evangelista João, pelo Espírito, ele diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, há um processo, há um caminho, há um itinerário a ser seguido. Não tem atalhos, não tem atalhos. A porta é estreita mesmo, o caminho é estreito após essa porta, e não tem como tomar atalhos. Todas as pessoas, todos os personagens bíblicos que tomaram atalhos sofreram. Por quê? Porque, olha aqui, Deus vai ficar um bom tempo sem falar com Abraão. A gente vai ver isso no capítulo 17. Deus vai chamar Abraão, tipo assim, numa conversa como se Abraão fosse menino. Porque ele vai dizer: olha, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Perfeito ninguém é, mas qual que é o termo ali? Maduro. Ou seja, seja maduro para andar com Deus, espere em Deus, confie em Deus. Não dê lugar ao seu coração que é enganoso, não dê lugar aos seus pensamentos que te enganam, não dê lugar, principalmente às suas emoções. Nada de dizer: eu estou sentindo, não. Nós não caminhamos por sentimento, nós caminhamos por uma revelação. E aquilo que Deus realmente revela a nós, aquilo que Deus fala
para nós através da sua palavra, às vezes nos confronta as circunstâncias que nós vivemos, confronta as finanças que nós temos, confronta a nossa alma. E infelizmente ele cede. Agora, Agar, ela é escrava. A partir do momento que Abraão deitou com ela e ela começou a gerar um filho, ela se achou esposa de Abraão. Ela se achou mãe do filho. Ela se achou no direito de não ser mais serva de Sarai. E aqui a gente aprende o quê? Irmãos, nós não temos nada e nós não somos nada. Agar, ela estava carregando algo que não era dela. Nós carregamos em nós algo que não é nosso. A palavra do Senhor diz, só para você ter noção, que até as nossas palavras nós teremos que dar conta diante do Senhor. Imagina o nosso corpo, imagina a nossa família, imagina o nosso ministério. Então nós precisamos atentar para a nossa responsabilidade de servos de Deus, de filhos de Deus. Ela esquece que ela é serva de Sarai. E agora ela começa a combater. A Bíblia diz assim no versículo de número 4 do capítulo 16. Ele entrou a Agar e ela concebeu, ou seja, ela engravidou. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então, enquanto ela estava ali, ela limpava a tenda, ela buscava a água, ela lavava a roupa da sua senhora, do seu senhor. Foi começar a barriguinha crescer. Ela começou a desprezar. Ela dizendo, não, agora quem vai ser serva é Sarai. Então, infelizmente, algumas pessoas, elas esquecem quem elas eram. Elas esquecem quem elas são, pelo fato de aquilo que elas começaram a gerar, elas se sentem no direito de dizer, não, eu estou gerando, é meu. Não, irmãos, nós não geramos nada para nós. Está escrito, dele, por ele e para ele são todas as coisas. O que você tem não é teu. A família que você tem não é sua, é de Deus. O ministério, as almas que Deus colocou na sua responsabilidade não são suas, não é teu. O ministério não é teu, é do Senhor. O dia que você, por direito, dizer é meu, você vai perder. Muitos têm perdido porque achou que é seu. Não, eu sou apenas um cooperador. Eu sou apenas um trabalhador na vinha do Senhor. Eu apenas coopero. Eu apenas edifico, né? A gente vê Paulo escrevendo, se não me engano, em 1 Coríntios, ali havia um embate, uma dissensão, partidarismo. Um dizia eu sou de Paulo, outro dizia eu sou de Apolo, outro dizia eu sou de Cefas. O apóstolo Paulo diz, olha, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. E quem vai colher essa lavoura, o termo ali é lavoura, quem vai colher os frutos é Deus. Então a glória tem que ser de Deus. Agar, ela esquece. E aí o texto vai dizer que devido também, né, o mau conselho, sem discernir, sem orar a Deus, tentando tomar um atalho para a promessa de Deus, quem começou a sofrer também foi Sarai. Quem sofreu também foi Abraão. Aí, um determinado tempo, disse Abraão a Sarai, eis que a tua serva está na tua mão, faz o que é bom aos teus olhos. E afligiu Sarai, e ela fugiu diante da sua face. O que Agar fez? Foi embora, porque ela começou a ser humilhada. E às vezes a humilhação ela vem na vida daqueles que estão gerando, para entender que aquilo que está gerando não é deles, é do Senhor. Ela foge e ela precisa ser lembrada. Por quê? Porque a Bíblia diz que ela foge
achou uma fonte de água no deserto junto à fonte do caminho de Sur, ou seja, Sur, território do Egito. Para onde que ela está voltando? Para o Egito. Olha a rota dela, totalmente errada, voltando para o Egito. Claro que ela era inocente nessa história, mas ela se achou no direito de possuir aquilo que ela estava gerando e começou a menosprezar aqueles que praticamente vieram primeiro do que ela. Está entendendo o que eu estou falando? Começou a menosprezar aqueles que vieram primeiro do que ela, só porque agora a barriguinha estava grande. Aí o texto diz assim, um anjo veio falar com ela junto à fonte de água e disse: Agar, serva de Sarai. Olha o que o anjo lembrou ela: você é serva, você precisa voltar, né? Só que antes ele diz assim: de onde vens e para onde vais? Ele sabia, era o anjo do Senhor, sabia de onde ela estava vindo, só que ela precisava ouvir isso, ela precisava refletir a respeito disso. Não é uma pergunta para receber uma informação, mas é uma pergunta para ter uma meditação, uma consciência. De onde vens para onde vais? Ela diz: venho fugindo da face de Sarai, minha senhora. Aí ela lembrou que ela tinha uma senhora, ela lembrou que ela tinha alguém para prestar contas, né? Aí o anjo do Senhor disse para ela: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Olha a condição que o anjo deu para ela: você vai voltar e você vai se humilhar, ou seja, é a única maneira de Deus lhe honrar. E o que eu aprendo com isso? Poucos hoje querem se humilhar, mas o caminho da promessa, o caminho do conserto, o caminho para que realmente as coisas venham a acontecer, às vezes não é se exaltar, não é se achar no direito, mas é se humilhar. Está escrito, 1 Pedro capítulo 5, verso 6, 5, 6, 7, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo ele vos exaltará. Olha que tremendo. Ela retorna. Por quê? Porque o anjo liberou uma promessa para ela, dizendo: olha, seu filho se chamará Ismael. Ou seja, o que significa Ismael? Deus ouve. Deus ouviu a sua oração, só que você precisa voltar. Então entendamos, não saia do processo, não tome atalhos, permaneça, persevere, ore, ainda que esteja difícil, ainda que exista alguns embates, ainda que as circunstâncias pareçam contrárias. Quem prometeu é fiel para cumprir. Deus não tem duas palavras, Deus não tem dois caráteres, Ele é único. A Bíblia diz que Ele é fiel. Permaneça no que Ele diz, seja fiel a Ele, e a bênção de Deus, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Fica com Deus. Abraço.